Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo de número 30. Nós temos que agradecer os nossos amigos espirituais, que quando não sou eu, é Fernando, é Rodrigo, é o nosso irmão Cássio, né? Então, esse é o auxílio da espiritualidade para com todos nós. Que, no entanto, nós vamos ter que retornar aqui na questão 267, na pergunta de número 2, o vídeo é de número 30. O Livro dos Médiuns, capítulo 24, é da identidade dos espíritos. Então, Kardec diz assim, nós vamos voltar aqui um pouquinho. Não vamos voltar não. Número 5. Não se deve julgar da qualidade dos espíritos pela forma material, nem pela correção do estilo. Não se deve. É preciso sondar-lhe o íntimo. Nem pela correção do estilo, é preciso sondar-lhe o íntimo, né? Analisar-lhes as palavras, pesá-las friamente, mutuamente, sem prevenção qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação. Não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Se você recorrer à questão de número 224, você vai perceber que essa questão lá nós já tratamos. Mas nós temos que entender que Kardec, ele não se preocupou em tratar de todas as faculdades mediúnicas, e sim, ele abordou apenas a psicografia. E além do mais, ele procurou não especificar quais os seres no corpo físico que possuiriam capacidade para discernir tudo que ele descreveu. Tanto é que, com relação a todas as faculdades mediúnicas, nós temos que mencioná-las, porque Kardec não as menciona. Mas elas se encontram no livro dos médiuns, mas não são mencionadas por Allan Kardec. E quando mencionadas, superficialmente. E se você observar também, Kardec, em momento algum, não é uma questão de julgar, é uma questão de estudar. Em momento algum, Kardec nos diz que seres no corpo físico são esses capazes de realizar
uma análise como a que neste instante ele acaba de nos dizer. Porque, por exemplo, observe, eu fico atento a tudo. Não se deve julgar da qualidade dos espíritos pela forma material. Tudo bem. Você acha que um espírito sem cultura, um espírita sem conhecimento da literatura espírita, quando em matéria de literatura espírita trata-se das obras básicas de Kardec, algumas de Chico Xavier, algumas de Divaldo Pereira Franco, algumas de Leon Denis, Gabriel Delan, né? Enfim, porque não são todas obras que enquadram, né? Nós temos que entender isso. Então, quais os espíritas no plano físico detentores de capacidade suficiente para julgar com qualidade dos espíritos pela forma material? Um pseudo-espírito não possui, um pseudo-espírita não possui estas qualidades. Então, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhes o íntimo do espírito. É preciso sondar-lhe o íntimo da mensagem. É preciso sondar o íntimo daquela integração, daquela sensibilidade do médium com o espírito. Por isso se recomenda ao médium disciplina, disciplina, disciplina. Porque nós sabemos que toda imprudência, toda irresponsabilidade, toda a imoralidade do médium exerce uma certa influência no momento da comunicação do espírito. Médium não é santo. Médium não tem que ser santo, mas ele tem que assumir uma postura de disciplina tamanha, porque o que é exigido através dele na casa espírita não é brincadeira. Na casa espírita séria. Na casa espírita séria. O médium, para você ter uma noção de uma coisa, o médium que faz uso de uma latinha de cerveja, 300 ml, não entendo essas coisas, uma latinha de cerveja, ele deve permanecer pelo menos 48 horas distante dos trabalhos mediúnicos. 48 horas. Você entendeu? Então, deixa eu fazer um negócio aqui. O médium,
que faz uso de uma latinha de cerveja, ele deve manter-se distante dos trabalhos mediúnicos. 48 horas ele deve manter-se distante dos trabalhos mediúnicos. Aquele álcool, aquela toxina, aqueles ectoplasmas que as trevas o intoxicou, interfere nos trabalhos na casa. Então muitos médios acham que eles vão à casa espírita para ajudar. O que mal não sabem é que muitos médios viciados vão às casas espíritas para atrapalhar. Atrapalhar o bom funcionamento dos bons espíritos. Quantas caravanas de espíritos chegando em determinadas casas espíritas, eles deixam de lado os espíritos que lá levaram para serem socorridos, para socorrer os médios intoxicados de feijoada, churrasco, cachaça, droga, sexolatria, toxicomania, cafeína, nicotina, bactérias de tudo quanto é espécie. Então os mentores realizam ali uma lipoaspiração. E os médios acham que estão indo beneficiar os mentores espirituais, beneficiar os espíritos sofredores, mal se esquecendo que eles foram ali prejudicar, eles foram ali e eles é quem deram trabalho às equipes espirituais. Então isso é muito sério, gente. Não é brincadeira. E as pessoas nos ouvindo podem pensar o que quiser, mas eu tenho minha consciência tranquila. Então observe só para você ver. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela... Não, vou voltar um item. Não esqueci, não. Vou voltar um item. Que se faz necessário. Você pensou que eu tinha esquecido. Uma pessoa que toma uma latinha de cerveja, 48 horas ele deve se manter afastado da casa espírita séria. E aquele que faz uso de 2 latinhas, multiplica 48 vezes 48, 8, 8, 16, 96 horas. Você já parou para pensar? E é aquele que toma uma caixa de cerveja. E é aquele que toma 1 litro de pinga. Por isso que Chico Xavier recebeu de Emmanuel disciplina, disciplina, disciplina em tudo. E tem médios que dizem assim: eu bebo socialmente, só fim de semana para tirar o pó da garganta. É engraçado que eu nunca encontrei esse pó dessa garganta em mim. De vez em quando eu limpo a garganta e converso com ela. Tá com pó aí? Porque se você tiver, tem umas geladas aí que eu vou jogar aí. Mas eu não encontro esse danado, esse pó nessa garganta. Um outro termo medíocre que eu ouço, sei com todo respeito, mas eu ouço: sextou. Quanta ignorância.
As pessoas, em vez de se preocupar com a cultura, com a educação, com a autoevangelização, ficam preocupadas com sexo, ficam preocupados com prostituição, ficam preocupados com bebida, ficam preocupadas com cigarro. Não existe mais nada medíocre que mulheres e rapazes em festas exibindo taças de bebida, garrafas de cachaça. Isso é primitivismo. Isto é demonstrar pior que animal primitivo. Nem os animais são tão primitivos quanto estes seres humanos obsidiados, porque são seres obsidiados. Porque você não vê uma vaca lá no pasto tomando uma cervejinha sentado embaixo da sombra e chamando o boi. Ô boi, vem cá. Pois não. Senta aqui, toma uma gelada comigo. Aí vem lá um outro bezerro, toma aqui uma gelada comigo, meu filho. Você não vê. Olha o quanto os irracionais são mais puros que os que se dizem racionais. Racionais em que sentido? Então isso é uma vergonha. Não há nada mais vergonhoso que moças fumar. Não há nada mais vergonhoso que os rapazes fazer uso de cigarro. Gente, isso é obsessão. Isso é primitivismo. Só que vocês não vão conseguir entender o que o besta aqui está dizendo. Vocês vão conseguir entender isso, sabe quando? Quando aparecer um câncer de pulmão, um câncer de esôfago, um câncer de traqueia, de acúmulo de nicotina, um câncer de fígado devido à cirrose, à hepatite, por causa do excesso de bebida, um câncer de pâncreas, né? Um câncer de rins, por não ter conseguido filtrar todas as substâncias malignas do organismo, físicos e espirituais. Aí vocês vão pensar aqui no besta aqui. O termo é esse. Aí vocês vão pensar no besta. Quando jovem, parece que tudo pode. E seria o contrário. É na mocidade que nós devemos aproveitar as oportunidades. Porque quando chega a terceira idade, por direito dos desígnios das leis de Deus, aquele que muito trabalhou, um período de descanso ele possui. Mas é lamentável. A humanidade encontra-se insaciável. A humanidade encontra insaciável em tudo. Tem tudo. Mas parece que ela está pobre de tudo. Sabe o que significa isso? Falta de Deus e de Jesus no coração. Mas não pense que aqueles que falam vão se calar. Porque nós não nos calamos. Podem destruir a minha matéria física. Mas eu, por amor a você, mesmo no plano espiritual, continuarei dizendo, continuarei falando, fazendo a minha parte. Então, é preciso se evangelizar para notar as manifestações. Aqueles que não estudam, aqueles que não convivem com os espíritos seriamente, eles não conseguem.
Os espíritos charlatões e mistificadores os mistificam. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica. Eles nunca que se traem, e eles nunca que traem, eles nunca que abjuram, senão quanto à forma, porque é de extrema importância entender que, por mais que o meio não influencia o espírito, influencia de certa forma, sim, porque nós temos que entender que tanto o espírito, mesmo mais evoluído, quanto o médium menos evoluído, ambos encontram-se em processo de evolução. Então é natural que, senão quanto à forma, é natural devido à desigualdade evolutiva, pelo menos quanto ao fundo, os pensamentos são os mesmos. Os pensamentos são os mesmos com relação ao fundo do objetivo. Os pensamentos são os mesmos com relação aos mesmos em qualquer tempo e em todo lugar. Não importe o país e o médio que o espírito se manifeste, o conteúdo e o objetivo é o mesmo, mudando apenas algumas características devido à cultura do médio, mas a profundidade da mensagem é a mesma. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para comunicar. Como acabamos de dizer, é necessário entender que, por exemplo, você tem à tua disposição hoje um telefone de última geração. Esse telefone você consegue se comunicar no Japão, mas você caminha 200 quilômetros e lá você consegue um outro telefone. Só que esse telefone, por ser menos eficiente, você consegue, em vez de falar no Japão, você consegue enviar uma mensagem até a Itália. E que da Itália em diante, eles conseguem enviar até o Japão a tua mensagem. Mais 500 quilômetros você consegue um outro telefone. E que lá você consegue enviar em França uma mensagem que você desejaria enviar ao Japão. Mas que lá eles possuem um aparelho que consegue eles enviar aquela tua mensagem ao Japão. Mas nós não podemos nos esquecer que, devido à desigualdade evolutiva dos médiuns, mas o conteúdo é o mesmo. Não importando se a ferramenta, o importante é o conteúdo. O importante é o objetivo.
E qual é o objetivo? É enviar ao Japão. Não importa que aquela mensagem, para que chegue ao Japão, tenha que primeiro chegar na Rússia, na Itália, na Espanha, em França, em Portugal. Leva-se mais tempo, mas o importante é que todas as ferramentas foram utilizadas e que a mensagem pura, clara, chegou ao Japão através dos meios e os recursos disponíveis. Porque Deus não procura o puro e o perfeito, e assim aqueles que procuram hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Por isso devemos nos esforçar, porque podemos não ser úteis ao cozimento do arroz, mas não devemos ignorar que uma alface pode ser nos oferecida a uma limpeza embaixo de uma torneira de água. Nós somos úteis em todos os sentidos. Para o próximo vídeo.